A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma videoaula, né? Para o 12º painel pedagógico da Assembleia de Deus Jardim Alvorada. Esta videoaula se baseará na lição de número 12, né? Do nosso trimestre que nós estamos encerrando. Esse trimestre maravilhoso, que tem como título Até os Confins da Terra. Estudamos, né, esse trimestre sobre missões, e esta lição que nós estaremos estudando nesse dia 17 de dezembro tem como título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Esperamos que Deus venha falar profundamente aos nossos corações, que nós tenhamos uma aula maravilhosa. Que Deus abençoe a todos nós. Eu sou o pastor Carlos Augusto, e a quem eu quero agradecer do coração, o pastor Alexandre, né? Que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, e os demais irmãos, pastores, que estão envolvidos na obra do ensino da ADEJA. Nosso muito obrigado. Nós estaremos então orando para darmos início a esta videoaula, e esperamos que o bondoso Deus venha nos encher da sua graça e nos inspirar, e que essa aula venha trazer crescimento espiritual, aprendizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno e santo, nesta noite tão aprazível, Pai, estamos aqui, dando início a esta videoaula, desta lição da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos falando mais uma porção sobre a obra missionária, tendo como pano de fundo sobre a Igreja de Antioquia. Glorificamos o Teu nome, somos gratos a Ti, pela nossa vida, pela vida da Assembleia de Deus da ADEJA, todos os envolvidos ali na Escola Bíblica Dominical, e que queremos te pedir que Tu venha nos inspirar, venha nos abençoar, derramar a Sua graça sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, conforme nós já falamos, somos o pastor Carlos Augusto. Somos gratos a Deus em poder mais uma vez ser convidado para cooperar com os irmãos da Assembleia de Deus da ADEJA, pastor Alexandre, pastor Pedro, pastor Gil, a nossa querida irmã Lu, né, a superintendente, e Deus continue abençoando a todos nós. Estaremos então dando início aqui a nossa videoaula do quarto trimestre de 2023. Já estamos, conforme já falamos, já estamos encerrando esse trimestre que foi maravilhoso. Estudamos bastante sobre a obra de missões. E nesta lição de número 12, que nós estaremos estudando, que tem como título o modelo de missões da Igreja de Antioquia, né? E o nosso tema principal é Até os Confins da Terra. Então nós estaremos meditando aqui como pano de fundo sobre a Igreja de Antioquia. O nosso texto áureo nos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 13 e o versículo 2. A verdade prática nos diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A obra missionária em específico, né? Ela só vai funcionar se tiver a garantia, os auspícios do Espírito Santo. Sem a orientação, sem a garantia, sem a coordenação do Espírito Santo, a obra missionária não funciona. Na realidade, toda obra espiritual, né? Toda obra da igreja, toda obra que se fizer para Deus, nós temos que estar sempre guiado, dirigido, instruído, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ai de nós, ai dos líderes, dos obreiros, dos pregadores, de ensinadores, de profetas, todos aqueles. Se nós nos desviarmos um pouquinho do Espírito Santo, nós fracassaremos. O fracasso é certo, não tem outro resultado a não ser o fracasso quando o homem ele quer fazer por si mesmo uma obra. Esta obra ela é feita, baseada, direcionada, instruída, direcionada pelo Espírito Santo. E a igreja de Antioquia, né, que é a nossa lição,
desse terceiro domingo, né? Dia 17 de dezembro, que estaremos estudando, que tem como título o modelo de missões da igreja de Antioquia, né? É uma igreja que se baseou, que se fundamentou, né, nos princípios básicos espirituais. O Espírito Santo como guia, jejum e oração, né? Jejum e oração como combustível da sua tarefa, da sua missão. É o que nós temos que fazer, é o que a igreja desse século precisa, né? Espírito Santo guiando e tendo o combustível como oração, jejum, palavra de Deus, para termos a garantia do sucesso. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui tópicos fantásticos, né? Não vai dar para nós assim dar uma parada nessa leitura diária, mas ela é fantástica, essa leitura diária. Na segunda-feira, né, a igreja em Antioquia da Síria era estratégica para a obra de missões, né? Aqui o autor fala sobre Antioquia da Síria, que nós temos outras Antioquias, né? Tem outra Antioquia, então ele especifica bem que essa Antioquia é a da Síria. Também não vai dar para entrar nesse assunto, porque senão a videoaula fica muito extensa, mas a própria lição, lá no interior da lição, ele vai falar sobre isso, né? Então, sempre quando está se referindo à igreja dessa Antioquia, o autor vai estar sempre referenciando a Antioquia da Síria, devido ter outras Antioquias. Então, a terça-feira, a dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja de Antioquia. Todos nós já sabemos disso, né? Que muitas vezes o Senhor permite algumas lutas das nossas vidas para que aquela luta venha trazer algum benefício, né? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então a igreja, esse contexto, também todos nós sabemos, que a igreja de Jerusalém, né, a igreja primitiva ali no início, estava uma bênção, Deus realizando milagres, Deus realizando coisas profundas. Quem não queria congregar nessa igreja, né? Porém, a ordem do Senhor é que essa igreja saísse, difundisse o evangelho. E eles, né, pela comodidade, pelo bem-estar, né, dos cultos gloriosos, eles preferiram ficar ali. Então Deus manda uma perseguição para que houvesse a dispersão. Com a perseguição veio a dispersão, e com a dispersão veio a difusão do evangelho, e esse evangelho chega até Antioquia, né? Na quarta-feira, né, os dons espirituais e ministeriais servem à obra missionária, conforme eu falei. Sem o Espírito Santo, sem dons espirituais, a obra missionária tende a fracassar, tende a naufragar, porque é o Espírito Santo que separa, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que ordena. O próprio apóstolo São Paulo, certa feita, fala, né? O Espírito me pediu, né, de ir a determinado lugar, o Espírito Santo me orientou, o Espírito Santo me dirigiu. Na quinta-feira, o jejum e a oração são necessários para o envio missionário. O jejum e a oração são necessários, né? São fundamentais, né? Tem que ser imprescindível. Não tem como você enviar um missionário sem antes jejuar e orar. E na sexta-feira, missões em diversas cidades e países não alcançados. E no sábado, na obra missionária, quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Isso todos nós sabemos, que o próprio Salmo, né? O Salmo 126, ele vem dizendo isso, né? Aquele que com lágrimas sai andando e semeando, né, voltará com alegria colhendo os seus molhos. Que a obra missionária, ela é dessa natureza, sofrimentos, tristezas iniciais, mas depois da igreja, depois do trabalho estabelecido, plantado, a alegria, né, vem. O missionário se alegra pelos frutos, pelo sucesso, pelo avanço da obra, né? Então a nossa lição, né, que tem como o estudo do modelo da igreja de Antioquia, nós temos os nossos 3 objetivos que nós sempre falamos, que esses objetivos nós temos que atingi-lo,
né, com a nossa classe. Ao terminar da nossa aula, esses 3 objetivos, os nossos alunos têm que estar cientes desses objetivos. Primeiro objetivo, né, é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. O segundo objetivo é expor sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Esta lição é uma lição profunda, uma lição gloriosa, uma lição de muito despertamento espiritual para nós e de muito ensino, que é uma lição, né, em que a igreja de Antioquia deixa para nós parâmetros fundamentais que servem para nós até o dia de hoje, né? Isso aí já se passou mais de 2000 anos, né? Mas o modelo da igreja de Antioquia, ele permanece até os dias de hoje, né? Então a nossa lição, ela tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre a igreja de Antioquia, natureza e características. O nosso segundo tópico, ele vem falando sobre uma igreja missionária em ação. E o terceiro tópico, o serviço de missões, e logo após uma conclusão. Mas antes de nós entrarmos na lição, nós queremos fazer aqui um resumo rapidinho, né, sobre algumas características da igreja de Antioquia, né, que elas estão no bojo da lição, mas nós queremos falar um pouco isolado, depois nós entraremos aqui no resumo dos 3 tópicos que a nossa lição vem falando, né? A igreja de Antioquia foi uma igreja missionária do primeiro século. Ela foi uma importante base para a evangelização do mundo greco-romano. Isso a nossa lição fala, todos nós sabemos, estudamos, né, sobre, mesmo fora da lição, sobre a questão da importância, né, da igreja de Antioquia como uma igreja missionária, como base. E conforme o nosso autor fala, e a Bíblia também fala, né, que a igreja de Antioquia ela foi a primeira igreja gentílica, né? Os irmãos, conforme já falei, da dispersão, eles foram pregando e chegaram em Antioquia, e ali eles criaram aquela igreja, a primeira igreja gentílica, e pela sua localização estratégica, né, dali era um ponto, né, importantíssimo, um ponto crucial para a difusão do evangelho para aquelas outras localidades. Sabemos que a cidade de Antioquia é uma cidade importantíssima, né? O próprio autor e alguns comentaristas falam que havia na época aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma cidade importantíssima, uma cidade modernizada para a época, né? Uma cidade em que foi importantíssima para a difusão do evangelho. A igreja de Antioquia, uma outra característica, né? A igreja de Antioquia teve entre seus primeiros líderes homens como Barnabé, Paulo e talvez Simão Cirineu, né? E Atos dos Apóstolos nos retrata que houve ali grandes personalidades, profetas, doutores, né? Homens entendidos na Bíblia, versados, né, nos manuscritos da época. Então foi uma liderança importante para a época essa igreja de Antioquia, né? Outra característica foram os cristãos de Antioquia os primeiros a serem chamados de cristãos, né? Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, né? Quem pela primeira vez foi chamado de cristãos foi os crentes de Antioquia. Todos nós sabemos isso. Uma outra característica é que a igreja de Antioquia era comprometida com as questões sociais e providenciou uma generosa oferta de ajuda para os crentes de Jerusalém que estavam em dificuldade. Nós encontramos isso também em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 30. Aquela igreja daquela época já era uma igreja envolvida com as questões sociais, né, com as questões de ajuda, né, para os cristãos, né? Hoje, as nossas igrejas, nós somos envolvidos nisso, nós temos os nossos cultos, né, de arrecadação de cestas básicas, de gêneros
E há igrejas que fazem movimentos em períodos de quando chega o inverno, de agasalhos, de tantas outras coisas, né? É a preocupação com a questão social. E a igreja de Antioquia, dessa época, ela já tinha esse comprometimento, né? Foi uma igreja realmente que nasceu, conforme nós falamos, é uma igreja que até hoje ela tem o seu jeito, né? O seu jeito modelar, até hoje ela tem servido para nós, né? O Espírito Santo, através da igreja de Antioquia, comissionou Paulo e Barnabé ao trabalho missionário. Então aquela igreja esteve diretamente envolvida nas viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Nós encontramos isso em Atos capítulo 13, 1, capítulo 15, versículo 36, 18, capítulo 18 e o versículo 23, 18 e 23. Né? É sabido que durante essas viagens muitas outras comunidades cristãs foram fundadas pelos apóstolos dos gentios. Então o valor missionário daquela igreja é incalculável, né? E essa igreja, conforme nós falamos, ela nos traz um modelo missiológico, né? Jejum, oração e dependência total do Espírito Santo. Quem envia é o Espírito Santo. Uma das coisas que sempre nós temos a oportunidade de, em obra missionária, fui secretário de missões há alguns anos no nosso ministério, e sempre em simpósios, sempre falávamos, até falo ainda, né, na questão de quem envia missionário não é quem escolhe, né? Quem escolhe para ser enviado é a pessoa. E o local, quem escolhe a pessoa e o local, não é o pastor da igreja, não é o ministério da igreja, é o Espírito Santo. Né? Conforme em Atos capítulo 13, né? O Espírito Santo fala na igreja: apartai-me, né, a Saulo e Barnabé para a obra, né, que eu tenho para realizar. Então quem separa é o Espírito Santo. Quem escolhe o lugar para onde o missionário vai também é o Espírito Santo. Então a igreja de Antioquia, ela é realmente um parâmetro para nós, um guia, né? É um modelo. A igreja de Antioquia realmente ela é um modelo ideal, um modelo real para as igrejas dos dias que nós estamos vivendo. Então esta lição é uma lição realmente grandiosa de ensinamento, de instrução para as nossas vidas, né? E a nossa leitura, falando sobre a leitura diária, a nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, né, versículo 19 ao 26, o capítulo 13, do 1 ao 5, né? E o versículo 19 de Atos 11 diz assim: e aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Né? O contexto aí todos nós sabemos, isso é um contexto também muito debatido, muito falado, que a igreja primitiva, né, a nova igreja, conforme nós falamos, a glória de Deus começou a fazer grandes milagres e prodígios, e os irmãos ficaram ali, né? Só que Deus permitiu, né, um grande vendaval, uma grande perseguição. E os irmãos, uma das coisas grandiosas que nós vemos aqui, é que os irmãos não saíram reclamando, os irmãos não saíram cabisbaixo, derrotados, abatidos, não, nada disso. Os irmãos não podiam começar a reclamar: poxa, Senhor, né, estamos fazendo a tua obra, agora nós estamos sendo perseguidos. Não. A Bíblia diz que os irmãos saíram, cada um, né, talvez não, com certeza orientado pelo Senhor para onde eles iam, mas aonde eles chegavam, eles procuravam o grupo de judeus e começavam a falar do amor do Senhor. Eles, né, não ficaram com medo, porque eles poderiam ficar com medo de falar que era cristãos, que era seguidor de Jesus Cristo, e a perseguição continuar, né? Não, eles foram dispersos, a dispersão, a perseguição provocou dispersão, e aonde eles chegavam,
Eles procuravam ali o grupo de judeus e começavam a falar do grande amor do Senhor. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, eles não temeram, não ficaram envergonhados, com medo, não. Eles foram dispersos, sim, mas mantiveram a sua fé e anunciando. E diz o versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. O versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Coisa gloriosa, né, irmãos? O evangelho chegou em Antioquia, houve conversão, e já imediato Deus começou a fazer milagres, Deus estabeleceu uma igreja. E o interessante da igreja de Antioquia, que quem abriu essa igreja foi leigos, foram os crentes leigos, não foram os apóstolos, não foram aquelas pessoas mais abalizadas espiritualmente, na fé, não, foi aqueles irmãos da dispersão, os irmãos que não eram obreiros, e que ali se estabeleceram uma igreja maravilhosa e abençoada. Quando isso chega aos ouvidos, né, tá no texto, chega aos ouvidos dos discípulos em Jerusalém, que conforme todos nós sabemos, a nossa lição fala, e isso é falado, que a dispersão veio, mas os discípulos, né, talvez para manter a unidade da igreja, para manter o evangelho, para que não se perdesse o teor da fé, os discípulos, eles não se dispersaram. Os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém, mesmo tendo a perseguição, mas eles permaneceram em Jerusalém. Então essa notícia de que em Antioquia Deus estava fazendo milagres e prodígios chega até os discípulos, e eles enviam, né, Barnabé para fazer uma verificação, para dar uma olhada. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê a glória de Deus descendo. A própria palavra de Deus diz que ele viu que a graça de Deus estava ali, né? Ele viu que o amor de Deus, o poder de Deus estava atuando naquela localidade, naquela igreja recém-formada, né? E aí, dali para frente, né, Barnabé chama Paulo, e eles passam ali aproximadamente um ano e pouco com os irmãos, né? E ali para frente a obra toma um vulto, e a igreja de Antioquia torna-se essa grande igreja abençoada e modelar para os nossos dias, né? E o versículo 24 diz, porque era homem, né, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Aqui nós temos um outro exemplo. Muitas vezes a gente cria tantas estratégias para a salvação de almas, né? A gente começa a criar tanto dinamismo, né? Nada contra, não é errado você fazer isso, né? Para que as pessoas se cheguem ao Senhor. Mas aqui em Antioquia a gente vê que o segredo para atrairmos pessoas a Cristo está aqui o versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eu tenho certeza que quando nós, irmãos, líderes, pregadores, evangelistas, né, começarmos a trilhar por esse caminho, sermos homens de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, isso atrairá almas para os pés do Senhor Jesus Cristo. Que esse exemplo de Barnabé venha ser o nosso exemplo, que todos nós, pregadores, evangelistas, né, que evangelizamos, sejamos cheios de fé e cheios do Espírito Santo, para que possamos, através do Espírito Santo, que as almas venham até os pés do Senhor. E o versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia.
E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Que coisa linda, né, irmãos? E o versículo 4 do capítulo 13 diz assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo. Conforme já falamos aqui no início, quem envia missionário não é a igreja, não é o pastor, não é o ministério, não é a secretaria de missões. Nós somos só o instrumento, mas quem envia é o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que os irmãos em Antioquia, jejuando, orando, impuseram as mãos, e o Espírito Santo os enviou. Que esse exemplo tem que ficar vivo nas nossas vidas, dos nossos ministérios. Que quem envia missionário é o Espírito Santo. Nós somos os instrumentos para darmos o respaldo jurídico, darmos o respaldo emocional, espiritual, financeiro. Mas quem dá o aval é o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, o primeiro tópico, né, a palavra-chave da nossa lição é modelo. Não poderia ser outro, né? E nós estamos aqui estudando a igreja de Antioquia, não é somente para nós sabermos como funcionava aquela igreja. Que nós estamos estudando aqui é para que nós tenhamos a igreja de Antioquia como nosso modelo. Que nós possamos copiar, né, a dinâmica dessa igreja. Nós já vimos que deu certo. Jejum, oração, dependência total do Espírito Santo. Não tem muito mistério, não tem estar fazendo muita coisa, né? Jejuar, orar e dependência do Espírito Santo. Sintonizar os nossos ouvidos com aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Que muitas vezes a gente começa a ouvir muitos ruídos, né? Às vezes os ruídos começam a nos atrapalhar de ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Muitas vezes o Espírito Santo está falando, mas há muitos ruídos à nossa volta e nós nos dispersamos com os ruídos e acabamos não ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Porque o versículo diz, né? E disse o Espírito Santo, né? O versículo 2 do capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Todos nós já sabemos, o Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa, né? Isso aí não é mistério para nós. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, ele fala, ele ouve, né? Ele administra, ele guia. E a palavra de Deus diz que disse o Espírito Santo. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, nossos ouvidos em sintonia, em sincronismo com o Espírito Santo, para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Ok, meus irmãos? Então, nosso primeiro tópico vai lá, igreja de Antioquia, natureza e característica, né? Aqui nós já demos uma pincelada, né? A igreja de Antioquia da Síria, era conhecido como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões. Conforme nós falamos, a cidade de Antioquia, ela era uma cidade
modernizada para a época, cidade de 500 mil habitantes, né? Uma cidade onde havia um conglomerado de várias pessoas de várias nacionalidades, né? Conforme nosso autor está dizendo, que ali, né, podia-se dizer, né, que era ali uma mistura de povos, né? Um conglomerado de pessoas. Então, se tornava até um ambiente propício, né, para se ter contato com outras culturas, para se enviar missionários, né? O segundo subtópico, o primeiro tópico diz a igreja de Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria. Isso tudo nós já falamos, né, que a igreja de Antioquia ela é fruto, né, da dispersão, né? Houve a perseguição provocou a dispersão, e a dispersão provocou que os irmãos saíram e pregavam o evangelho, e surgiu a igreja de Antioquia, como outras igrejas também surgiram, né? O terceiro subtópico fala uma obra de leigos. Já falamos sobre isso também, que a igreja de Antioquia ela não foi fundada por apóstolos, né, os profetas, para os crentes já amadurecidos da época. Não, foi os crentes leigos, aqueles crentes, né, leigos, fugindo da perseguição, na dispersão. Eles foram por onde passavam pregar o evangelho e passaram por Antioquia e ali fundaram essa igreja maravilhosa, né? Vamos passar para o segundo tópico, meus irmãos, né? Uma igreja missionária em ação. O segundo tópico fala uma igreja missionária em ação. O primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: havia alguns profetas e doutores, né? Esses homens, eles chegaram a Antioquia, tinha ali em Antioquia, né? O versículo Atos, capítulo 13, versículo 1, fala: a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação, uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Profetas e doutores. Então, nós sabemos que aqui é fundamental para uma igreja. Por que Antioquia é um modelo para nós? O autor e o livro de Atos retrata muito bem que a igreja tinha profeta e doutores. Profeta são a voz de Deus, pregadores, né, da palavra. E os doutores são aqueles que são usados por Deus para ensinar a palavra. Aquelas pessoas, né, que se debruçam em cima dos textos, dos contextos, né, e trazem ali ensinamentos basilares, doutrinários. Nós temos homens nas nossas igrejas, da Assembleia de Deus, homens de profundidade incalculável, doutores de profundidades incalculáveis, homens esses que são responsáveis, né, pelo ensino didático, dinâmico, sistemático da palavra de Deus. Se hoje nós quisermos uma igreja abalizada, ajustada, uma igreja cristocêntrica, uma igreja santificada, uma igreja que está esperando o arrebatamento, nós precisamos ter profetas e doutores. Profetas para Deus falar. Profeta é aquele homem que Deus dá a mensagem e ele fala. Mensagem de despertamento, mensagem de edificação. A Bíblia aqui não fala pode até que deveria até ter naquela igreja. Grandes músicos, grandes cantores, né? Grande regente de corais da época, não devia ter. Mas a Bíblia não se importa com isso. Porque se a igreja não tiver grandes músicos, não vai fazer tanta diferença. Agora, se faltar ensino e pregação, aí vai fazer uma grande diferença. Porque se nós só cantar, se tiver só exímios cantores, se tiver só exímios regentes de corais, se tiver só exímios regentes de orquestras, essa igreja vai ficar meia capenga, né? Porque a igreja que vive só de louvor,
ela fica meia... Mas onde há profetas e doutores, onde há pregação e ensino da palavra, essa igreja vai ser edificada, essa igreja vai ser bem direcionada. E a Bíblia fala, né? A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, né? Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmissão da mensagem de Deus, sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores, ou mestres, eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Por isso que a igreja de Antioquia, ela é o nosso modelo. Homens, conforme o autor está falando, que eram boca de Deus e eram homens que ensinavam com maestria a palavra de Deus. Homens simples, humildes, homens que não se orgulhavam, não tinham aquilo ali como orgulho. Eu tive o privilégio glorioso, sou grato ao meu Deus por ter tido contato com grandes homens desse quilate, que eram exímios mestres, e que eram homens simples, né? Um deles é o pastor Antônio Gilberto, né? O pai do nosso querido pastor Gil, o quem eu sou grato a Deus em ter tido a oportunidade desse grande mestre ter estado na minha casa, nós tomamos um café junto e conversamos, né? Uma alegria muito grande. Também tive a oportunidade, ainda bem jovem, bem claro, né? Do pastor João Pereira de Almeida e Silva, missionário que foi para os Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora, né? Lourenço Ouço, pastor Lourenço Ouço, que era muito amigo do meu pai, que era pastor também, e o pastor Lourenço Ouço também já esteve na minha casa. Eram homens que eram profundos na palavra, mas a mesma profundidade que eles tinham na palavra era a mesma profundidade que eles tinham em humildade. É por isso que Deus usava esses homens como ninguém. Lamentavelmente, hoje nós vemos pessoas que têm até certa profundidade, mas o orgulho tem tomado conta. Que o Espírito Santo, Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós, que esses mestres de Antioquia venham ser nossos exemplos. Sejamos cheios de Deus, sejamos profundos na palavra, mas sejamos também profundos na humildade, né? Então esse é o primeiro subtópico. Do segundo tópico havia alguns profetas e doutores, né? O segundo subtópico, uma liderança servidora. Olha um outro exemplo para nós que a igreja de Antioquia nos dá, para nós que o Senhor, por misericórdia, tem um chamado, né, à liderança. Então aqui uma liderança servidora. Os líderes da igreja de Antioquia, eles lideravam, mas com o intuito de servir a igreja, não de ser servido pela igreja. O versículo 2 diz assim: a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simão, negro, africano; Lúcio, Cirineu, africano; Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca; Herodes, né, Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Então nós vemos aqui o autor trazendo essa diversidade de líderes. E ali, com certeza, ninguém queria ser maior que ninguém, ninguém desprezava ninguém, ninguém menosprezava ninguém. Era uma liderança servidora. A preocupação desses homens era servir ao Senhor e servir à igreja. Que isso nos traga para os nossos corações, né, esse desejo de servirmos ao Senhor e servirmos à igreja, e não ser servido pela igreja. Tem muitas pessoas que querem ser servido pela igreja, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós sejamos líderes servidores.
O terceiro subtópico fala: apartai-me a Barnabé e Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito, e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas e mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Conforme falei isso no início, essa igreja, há quase 2000 anos, e ela traz-nos os exemplos atuais. Esses exemplos servem para nós atualmente. Jejum, oração, dependência total do Espírito Santo. Uma das coisas que é bem cara para a igreja e que nós estamos abrindo mão com muita facilidade é da oração. A igreja, lamentavelmente, tem se feito estatísticas que nós, a igreja, nós não estamos orando como deveríamos orar. Nós não estamos intercedendo como deveríamos interceder. Porque uma das frases que eu gosto muito e eu uso muito é: a oração, ela muda situações. Se você está com alguma dificuldade, se nós estamos com alguma dificuldade, se temos algum problema, não há nada que um bom período de joelho não vá resolver. Não há nada que períodos de oração pelas madrugadas, pelas manhãs, durante o dia, não vai resolver. Tenho certeza que muitos dos irmãos já leu a biografia de John Wright, considerado o homem que orava. John Wright, ele é considerado o homem que orava. A biografia dele diz que ele orava, que às vezes ele passava semanas de oração. Conta a biografia que ele tinha um quartinho no fundo da sua casa e às vezes ele passava uma semana em oração naquele quartinho. É bem verdade que só saia dali um pouquinho para alguma higiene pessoal e para uma alimentação. Mas a biografia diz que ele saía para uma alimentação rápida, alguma higiene pessoal e já voltava para aquele quartinho da oração. Mas também a biografia diz que quando esse homem subia no púlpito para pregar, as pessoas tinham que chegar à conclusão que aquele homem esteve com Deus. Isso é fruto da oração. Se quisermos termos sucesso no mundo espiritual, quisermos ter sucesso nas nossas empreitadas espirituais, tem que ser de joelho. De joelho. Os irmãos de Antioquia, eles oravam, jejuavam e ficavam com os seus ouvidos em sintonia com o Espírito Santo. E já o nosso terceiro subtópico, irmãos, O terceiro subtópico, o serviço de missões. Terceiro subtópico, o serviço de missões. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: o início das missões cristãs. O início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Saulo. Então nós sabemos que as missões, o início missionário da igreja primitiva, começou ali em Antioquia. Podemos até assim dizer, trazer essa expressão, o pontapé inicial missionário, missionário, esse oficial da igreja, porque a dispersão já foi uma obra missionária. Os irmãos, quando foram dispersos, ali já foi uma obra do Senhor, uma obra missionária. Os irmãos já foram fazendo missões. Mas a obra oficial mesmo, em que o Espírito Santo alavanca depois a missões oficial da igreja, começa ali, quando o Espírito Santo, apartai-me, fala, diz, os irmãos oram, jejum, apartai-me, a Barnabé e Saulo para a obra. E a partir dali, todos nós sabemos que
o missionário Paulo, né, ele faz viagens missionárias, estabelece igrejas, usado tremendamente por Deus nessa obra. Ele evangeliza, ganha almas, institui igreja, ele vai, depois ele volta reafirmando os irmãos. O próprio Paulo fala, né, nas viagens missionárias, quando ele retornava, ele voltava reafirmando a fé dos irmãos, né, coisa gloriosa. Tudo isso fruto da oração, né? E o segundo subtópico fala sobre o roteiro da viagem e as atividades missionárias, né? Não é porque é o Espírito Santo que orienta, que envia, você também vai fazer a coisa de qualquer maneira. Não, tem roteiro, você tem que ter planejamento, né? O Espírito Santo envia, mas o missionário cria suas estratégias, a sua dinâmica, né? Vamos dizer assim, no capítulo 13, capítulo 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida, né? Então, o apóstolo São Paulo, como eu falei, a dinâmica, essa questão aí, o missionário que vai criar. Nós vemos, todos nós sabemos, né? Não dá para nós pararmos aqui nesse tópico, mas sabemos que o apóstolo São Paulo, ele cria um roteiro extenso, né, de missões, né? Então ele passa em Chipre, passa em Antioquia da Pisídia, né, que já é outra Antioquia, conforme eu falei, né? Quando o autor fala da Antioquia da Síria, porque, por exemplo, tinha Antioquia da Pisídia, né? Icônio, Listra, Derbe, e lugares, né? Mais outros lugares que aqui não dá para detalhar muito, senão ficaria extenso a lição, né? Aí depois ele retorna, né? Ele regressa para a Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades, países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas, e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Coisa linda, né, meus irmãos? Então, conforme nós falamos, que a base das missões iniciais foi a Antioquia da Síria, né? Aqui, conforme o nosso querido autor, pastor Gabi, está falando, né? Os missionários saíam e, conforme eu falei, o Espírito Santo ele separava, ele enviava. Agora as estratégias com o missionário. Quem cria as estratégias aqui das viagens, né, foi o apóstolo São Paulo, né, e Barnabé, conforme o autor está aqui detalhando. Eles saíram, criaram as estratégias, foram nas cidades, foram perseguidos, foram humilhados, né? Mas o Senhor nunca os abandonou, o Senhor sempre esteve com eles. Eles foram bem-sucedidos, abriram igreja, crente batizado, curas. Todos nós sabemos desses roteiros, né? Em que o apóstolo São Paulo trilhou, e sempre, quando terminava uma etapa de viagem missionária, eles retornavam para onde? Para a igreja de Antioquia. Lá eles vinham trazer os relatórios. Lá eles falavam com alegria do que Deus estava fazendo, o que Deus fazia nas viagens, nas grandes maravilhas que eles realizaram, ok? E o terceiro subtópico, prestando contas. Todos nós sabemos aqui que a prestação de conta, né, ela é fruto de uma boa liderança. Todo bom líder precisa prestar contas. E, lamentavelmente, de vez em quando a gente vê líderes, pessoas, né, que não quer prestar conta, acha que não tem necessidade de prestar conta, mas a prestação de conta é o fruto de uma boa liderança. Se você quiser ser um bom líder, você precisa prestar conta. Precisamos prestar conta a alguém, né? Sempre temos alguém para prestar conta,
Ninguém é tão soberano e independente que não tenha a quem prestar conta. E o próprio apóstolo São Paulo, ele prestava conta. O apóstolo São Paulo, né? Todos nós sabemos quem era o apóstolo São Paulo. E ele prestava conta. Então, o terceiro subtópico fala sobre a prestação de conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. Então, eles prestavam conta, irmãos, né? E lamentavelmente tem muitos líderes que se acham autossuficientes e acham que não precisam prestar conta. Mas aprendamos isso, que uma boa liderança precisa se prestar conta, né? Uma boa liderança precisa se prestar conta. E já encerrando, irmãos, né? Partindo já para a nossa conclusão, diz assim a nossa conclusão: à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então essa é das maiores obras, né, da igreja e dos crentes, ganhar almas para o reino do Senhor. Por quê? Primeiro que é uma determinação do nosso mestre, ir por todo mundo, né, pregar o evangelho. E todo aquele que ouvir, né, e invocar o meu nome será salvo. E Paulo, lá em Romanos, né, fala: como ouvirão seu nome quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Né? Então precisa se pregar para que seja ouvido a pregação. E a igreja precisa enviar para que essas pessoas preguem e falem de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos guarde, que o Espírito Santo do Senhor venha nos incomodar a orarmos mais, a jejuarmos mais, a sintonizar mais os nossos ouvidos ao que o Espírito Santo tem a falar. Que esta lição deste domingo, né, de 17 de dezembro, que venha realmente nos contagiar, venha nos incomodar, que venha realmente mexer, né, no nosso, conforme nós costumamos falar, na nossa posição de descanso, né? Muitas vezes a gente está numa posição sossegada, tranquila, né? E tem muitas coisas que mexem com a gente e nos tira, né, no nosso lugar de conforto, conforme nós falamos. Que essa lição venha fazer isso. Que possamos orar mais, jejuar mais. Que possamos voltar à época da Assembleia de Deus antiga, né? Que os cultos de doutrina se tirava aí 40, uma hora de oração. Eu, pela bondade de Deus, sou nascido e criado nas Assembleias de Deus. E quando eu era bem jovenzinho, bem criança, né? Eu lembro-me muito bem, meus pais, nós íamos indo para a igreja e o período de oração nos cultos de doutrina era sempre mais que 30, 40 minutos, né? Hoje, lamentavelmente, tem muitas igrejas aí no culto de doutrina nem ora mais, né? De joelho, né? Só tem aquela oração de pé e tal. Mas que nós possamos voltar a essa premissa de orar, jejuar e ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Que Deus continue abençoando a cada aluno da ADEJA, a cada aluno do painel pedagógico, do 12º painel pedagógico. Que a graça do Senhor, a graça do Altíssimo esteja sempre sobre as nossas vidas. Tenha, meu querido professor, uma aula abençoada nesse domingo. Deixe ser usado por Deus. Deixe que o Espírito Santo te use profunda e ricamente, e que esta lição venha mexer com os alicerces dos nossos alunos, né? Que Deus abençoe. Um forte abraço ao pastor Alexandre, pastor Pedro, pastor Gil, a nossa irmã Lu, superintendente, e a todos vocês que são professores que estarão acessando essa videoaula, né?
Seja abençoado, seja benção em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando então assim esta videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno e santo, estamos nesse momento encerrando, Pai, esta videoaula. Que essa lição neste domingo, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que todos os nossos alunos estejam com o coração ávido, aberto para receber esta palavra. E essa palavra venha realmente causar um impacto positivo em nossas vidas. E que nós possamos ter mais atitude, mais ação, mais desejo. Temos mais fome, Senhor, de orar e de jejuar. Pai querido, nós queremos te agradecer, queremos te louvar e bendizer a ti, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós dizemos amém. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.